Então, pessoal, a gente trabalhou ali gestão de energia, né? Sistema de gestão de energia, a gente trabalhou questão das faturas, análise tarifária, o que mais que a gente trabalhou, Hamilton, na última aula? Indicadores, KPIs, né? Teve uma foi gestão de energia, outra de monitoramento, de KPIs e gestão tarifárias. Foram os 4 temas Os desse, 4 temas. desse bloco. Daí eu falei na última aula de tarifária, na gestão de faturas, né, que a gente ia fazer um exercício de contratação de demanda aqui, eu trouxe ele para a gente, e houve, o Henrique comentou lá com a gente no grupo do Telegram, ele falou sobre a possibilidade da gente trabalhar temas relacionados à educação, e ele mencionou que por ser da engenharia elétrica, não tem muito contato, né, com a melhoria do sistema VAC. Aí eu pedi um pouquinho para a gente falar um pouquinho de psicometria e como que essa interação, né, da vazão da temperatura de set point versus a vazão dos fan coils, né, e tudo mais. Então a gente pode comentar assim. Se alguém tiver alguma demanda, pode colocar aqui no chat, pode abrir o microfone para pedir, que a gente atende também. Sempre, esse é o intuito dessa aula, né? E atendendo essas demandas pontuais de vocês. Tá certo, pessoal? Seria bom ver todo mundo, ouvir todo mundo. Quem puder ir abrindo o microfone, o Sim. vídeo, não nos deixem sozinhos Eu desse queria lado. tirar uma dúvida. Claro, Não, Marina. vocês estão aqui. Desculpa te interromper, Hamilton, Não, mas fica à assim, vontade. é, eu, eu, eu vi a sua aula e até busquei saber um pouco mais sobre os KPIs e os indicadores, porque eu confesso que eu nunca tinha, assim, realmente até aprimorar os indicadores que a gente usa, né? Mas uma coisa que ficou em dúvida até, assim, no ponto prático é quanto tempo será assim que a gente vê que um KPI de fato ele está dando resultado? Tipo assim, ele está mostrando que está melhorando ou não está melhorando aquela gestão de energia e as aplicações de eficiência energética, assim. Quanto tempo será que a gente consegue ver que aquele indicador está funcionando para aquele projeto, sabe? É uma dúvida, assim. Outra coisa também seria como também planejar um KPI. Será que tem, assim, algumas perguntas que a gente pode se fazer que ajuda a gente a elaborar um? Certo. Se quiser, a gente já sai conversando sobre isso um pouquinho enquanto o Bruno ajeita aí a apresentação do Pode ser? exercício. Vou Pode te ser. responder assim, do que eu tenho vivenciado e qualquer coisa a gente pode te passar mais material, mais cases, mais coisas. Mas para ver, assim, primeiro para um indicador se estabelecer e ver que ele está funcionando, precisa pelo menos um ciclo inteiro de operação, dependendo do o que faz mudar a operação. Eu digo isso, por exemplo, um lugar que é edificação e que o clima mexe muito com a operação, a gente precisa um ano inteiro para ver se o indicador está refletindo essa variação anual, sazonal, né? Do consumo de energia em função do clima. Se o que mexe é a produção de uma indústria, por exemplo, aí você tem que ver um ciclo completo das mudanças dessa produção ao longo do tempo. Por exemplo, tem indústrias que tem períodos de maior produção e períodos de menor produção ao longo do ano. A ideia é refletir isso no indicador. A ideia é sempre que o indicador seja uma imagem do desempenho com tudo que faz ele mudar, juntando tudo que faz ele mudar. Então, sempre para o indicador se estabelecer, você tem que definir ele, todas as variáveis que entram na conta, começar a calcular e ver se ele está refletindo de fato a operação. Aí ele se estabelecendo e você fazendo um projeto, você já tem essa linha de base em mãos para conseguir ver se o projeto está mexendo ou não com desempenho. Então, por isso a gente fala que o indicador está muito relacionado com a medição e verificação, porque só tendo o indicador e medindo ele por um período inteiro, que você pode começar a fazer projetos e verificar que eles têm efeito positivo. Senão, você já sai medindo o indicador e medindo o efeito ao mesmo tempo, o que é ruim. Não é desejável você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, estabelecer um indicador e já medir melhorias, que não tem uma base de comparação. Então, isso é uma primeira parte da, da conversa sobre
o tempo que você perguntou. E dicas, tem sim, tem até normas específicas e sugestões dentro das normas da gestão de energia que falam um pouco como escolher esses indicadores. Eu mencionei algumas, mas basicamente a ideia é refletir variabilidade. Assim, é o principal que eu falaria, assim, não adianta ter um indicador que fica sempre constante, sabe? É essa a ideia. Se o indicador está sempre muito constante, ele não está sendo tão legal. A ideia é que você consiga prever através dele, não só ver se está tudo sob controle. Isso olha, e já falando, digamos, de experiência prática, não é uma coisa tão, assim, dependendo do tamanho de uma organização, de uma empresa ou não sei, dependendo da aplicação, é uma coisa que pode até demorar. Quando eu participei na elaboração, montagem, cálculo, definição de indicadores lá na Petrobras na Colômbia, foi uma coisa que demorou um tempo, assim, conversar com todo mundo que fornecia informação, falar com todo mundo em quais unidades, através de qual planilha ou de qual sistema de informação ia me passar os dados, e dá um certo trabalho, assim, confirmar com todo mundo que é isso mesmo, que o dado vai vir a cada dia 5 do mês e que vai vir nessa formatação e dá um pouco de trabalho, mas é muito legal quando funciona, quando você consegue converter tudo para as mesmas unidades, montar um indicador, ter o cálculo e ir reportando para quem contribuiu a montar, devolver o feedback. Então, mas a gente pode aprofundar mais se você tiver alguma dúvida mais pontual, a gente continua te passando mais informação, ou até mostrando mais cases, enfim. Você queria ver aplicações ou tem as suas dúvidas são relacionadas a indicadores para algum setor específico, Marina? Não, é só porque eu faço parte, não sei se dentro da faculdade tem um movimento tipo empresa júnior. E aí cada curso tem uma empresa júnior que atua na área. Aí eu faço parte de uma empresa júnior que é do meu curso de engenharia de energia. E aí projetos na área, não assim, não chega a ser áreas tão grandes, assim, é difícil, mas a gente nunca tinha parado para pensar que podia aprimorar os indicadores. E aí, com a sua aula, eu vi que a gente pode melhorar. E assim, eu vi exemplos, mas os exemplos que eu consegui ver melhor, tipo, da internet, era mais na questão de marketing. E aí eu perguntei sobre qual indicador e como criar um indicador bom, para justamente aprimorar na nossa realidade. Muitas vezes a gente se depara, sei lá, com microempreendedores, sabe? Tipo assim, agora eu estou fazendo um projeto que é com é uma indústria, mas é de pequeno porte de produção de eletrônicos. Então, sabe, eu poderia no início do projeto ter pego informações sobre a produção dos equipamentos do local e fazer um indicador com eles, talvez seria eficiente, ou então do metro quadrado ocupar as máquinas versus o quanto que elas gastam, talvez seja isso, assim. Mas eu também não sei se esse indicador seria bom, sabe? Sim, Aí, tipo, sim. com o que você falou, seria legal. E aí, por isso que eu perguntei, assim, quais que seriam, por exemplo, as boas práticas de KPIs para área de energia, sabe? Para, tipo, Não, eu estar legal. pensando e melhorando os projetos da empresa. Não, legal, legal. Sim, é justamente isso. Você tem que, chegando na empresa, você vê o que que ela produz, o que que adiciona valor ao produto dela e tenta medir isso por um lado. E depois, do outro lado, do consumo de energia, o que que consome energia. Às vezes não é por unidade de produto, às vezes o que importa são as horas de operação, sabe? Nem importa tanto quantos produtos estão saindo por dia, e sim quantas horas por dia fica a produção funcionando, quantos funcionários tem, porque essa aqui é a brincadeira, que às vezes o que influencia mais não é tão óbvio. Às vezes a gente acha que é o número de produtos, que é o número de pessoas, e acaba sendo, sei lá, o clima, sabe? Então, por isso que é importante fazer esse jogo de analisar várias coisas e ver o que vai mexendo mais, e em cima disso colocar um indicador para monitorar. Não, entendi. Assim, se você conseguir mostrar mais só exemplos, seria ótimo, mas não tem problema não. Você já mostrou muitos na aula e foi bem legal. Muito Tá obrigada. bom, tá bom. Vai lá, Bruno, com o exercício. Então, pessoal,
Vou aqui espelhar minha tela para a gente trabalhar com os exercícios, tá bom? Mas, assim, fique à vontade aí para sugar todo esse conteúdo, esse conhecimento do Hamilton. Aproveita a oportunidade. Já estão vendo a telinha aí do Excel com uma faturinha, algumas informações? Pessoal, vamos fazer, então vamos lembrar da aula, né? Então a gente tem aí a possibilidade de reduzir custos dentro de uma empresa, dependente de qual seja, né? Dentro de uma edificação, de uma indústria, enfim. Fatura de energia, a forma que é tarifada a energia dessa empresa, vai depender do modelo que eles escolherem ou que eles se enquadram. Então, pode ser baixa tensão, então é só paga pelo consumo, ou pode ser média e alta tensão. Aí, esse cliente ele vai pagar tanto pela demanda contratada, que a disponibilidade que ele fala para a regionária que ele vai precisar de energia, eu vou precisar de uma certa quantidade, igual a internet, precisa de um pacote de 100 gigas, de 100 megas, 200 megas. Essa é a disponibilidade e o quanto que ele vai consumir ao longo do tempo, ele paga por isso também. Então, ele paga pela disponibilidade e pelo consumo. Então, a média e a alta tensão. Aqui, a gente tem uma tarifa que é do poder público. Ela é uma tarifa hora sazonal A4, então ele recebe a média tensão e é do tipo verde. Então, vamos relembrar aqui, né? A verde é onde só tem uma demanda contratada. Então, a gente tem uma demanda para todo horário, seja ponta ou fora ponta. Mas esse cliente paga tarifas diferentes na ponta e na fora ponta. Então, na ponta ele paga uma tarifa mais cara, porque nesse momento há uma demanda maior de energia do sistema, então ele paga um pouco mais por isso, e fora ponta uma tarifa mais baixa. Então, vamos verificar essas informações aqui dentro da fatura de energia. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem histórico de demanda que foi registrado. Então, como é verde, só tem demanda fora ponta, não tem uma demanda na ponta. Aqui do lado, a janelinha aqui também. Deixa eu tirar, pronto. Aqui do outro lado, a gente tem o quando foi realizada a leitura, quando será a próxima releitura. Isso é muito importante para você entender e até mesmo criar um indicador, né, Hamilton, um consumo dia por dia. Então, saber exatamente qual que foi o período de leitura daquela fatura. E verificar o consumo de energia durante dias, né, 30 dias, ou consumo de energia considerando somente dias úteis. Então, vai ser um período menor. Enfim, é importante ter essa noção, ter essa variação, saber quanto que foi, para que caso você precise comparar um mês com o outro, você faça uma comparação justa, né? Então, alguns momentos há um atraso nessa leitura, em vez de ser 30 dias de faturamento, o cliente tem ali 32, 3 dias, que isso pode impactar muito, pensando em grandes consumidores de energia, no consumo médio diário, se a gente não avaliação da quantidade de dias de fato que foi tarifado. Aqui tem a demanda que foi registrada nesse mês, 454, e não temos demanda registrada na ponta, né? Temos o consumo na ponta do cliente e a tarifa nesse consumo na ponta, então, o quilowatt-hora e a tarifa de R$ 1,56, e temos a tarifa, o consumo fora a ponta, que foi muito maior, 139 mil kWh e a tarifa de 0,56. Percebam que a tarifa fora a ponta é quase que um terço, né, da tarifa na ponta, bem mais em conta, bem mais barato. E aqui a gente tem a demanda que foi faturada, a demanda que o cliente pagou, que é de 1.500 kW, e dela, que é de R$ 11,56. Aqui entra essa questão que eu falei para vocês. Então, se o cliente manda muito baixa e acaba ultrapassando essa demanda ao longo dos meses, ele paga uma multa, porque ele falou para a concessionária que precisava de disponibilidade X, mas consumiu X mais Y. E demandou, na verdade, né? Não consumiu, demandou X mais Y. E se ele tem uma demanda muito alta contratada, que é esse caso, ele tem uma demanda de 1.500, mas a demanda registrada foi apenas 54, independente de pagar pelos 1.500. Está aí a nossa oportunidade aqui de fazer, então, a avaliação de o quanto que esse cliente consegue economizar se ele reduzir essa demanda aqui de 1.500 um outro valor. Mas qual o valor
ele consegue reduzir? Qual valor seria o mais adequado para esse cliente? Daí, o que a gente recomenda? A gente recomenda planilhar o histórico de 1 ano de operação, se possível. Esse aqui tem 6 meses, infelizmente, né? Mas o ideal é que seja de 1 ano de operação. Dentro desse ano, identificar qual que foi a maior demanda registrada. A gente identificou aqui que em setembro foi a maior demanda registrada de 648. Daí, a gente, na Mixid, a gente adota um esquema. A gente pega a segunda maior, então a fórmula aqui maior, a matriz das demandas, mas a gente quer a segunda maior. Por que a gente pega a maior? A gente exclui a maior porque a maior é um erro. Pode ser algum momento ali muito específico que aquele cliente consumiu, teve uma demanda muito alta. E se não for um momento específico, a segunda maior vai estar muito próxima da primeira maior. Por exemplo, vamos excluir o 648 aqui do nosso cálculo e imaginar que o 588 fosse o maior. O segundo maior já é logo 575. Está vendo que está bem próximo? Então, uma diferença muito pequena. A gente sempre preza por pegar a segunda maior demanda no estudo do cliente. Daí, há 2 tipos, né? A gente trabalha aqui, pode trabalhar com um cliente que é um pouco mais conservador. Então, dentro desses 588, a gente ainda acrescenta 20% de margem de segurança. Então, a demanda que esse cliente contrataria seria em torno de uns 705 ali. E para um cliente que é um pouco mais moderado, entende como que é o perfil de consumo, entende que ele pode contratar uma demanda um pouco mais ajustado com o que ele consome e está disposto a pagar a multa em algum mês específico, a gente faz um acréscimo apenas de 5% em cima da segunda maior demanda. Então, foi isso que eu fiz. Então, seria aqui 620, arredondando. Vocês percebem que esse cliente que é conservador, pegando a segunda maior demanda, ele vai contratar 705. Ele não pagaria multa, porque o maior foi 148. E esse outro aqui, o cliente que é um pouquinho mais vivo, ele teria que 620, mas o maior seria 648. Aí vale ressaltar o seguinte, que tem o direito de ultrapassar até 5% da sua demanda sem pagar uma multa por isso. Então, se a gente pega o 620 e ainda aplica esse fator de 5%, ele não pagaria a multa nesse 648 também não, tá, pessoal? Então, ele consegue, com 620, ele pode ter registrado até de 651, que ele está livre de multas. Então, perfeito. Definimos aqui quais são as demandas que a gente vai trabalhar, que a gente vai sugerir para esse cliente recontratar. E agora é a parte legal, né? Saber, então, tá, beleza, essa é a demanda, mas quanto que o meu cliente vai pagar? Quanto que ele vai, economizar? A economia do cliente vai ser igual à demanda que ele tinha contratada, menos a demanda que ele contratou agora, essa diferença é o que ele vai pagar, vezes a tarifa que é aplicada à demanda, de R$ 11,56, vezes o número de meses que a gente está fazendo a análise. Então, a gente está fazendo uma análise de economia anual. Então, no ano, o cliente tem uma economia de R$ 110 mil, ou ele teria uma economia se ele tivesse a demanda contratada de 705 em vez de 1.500 que ele tem hoje, ele teria uma economia de R$ 110 mil. Valor suficiente para pagar 2 faturas de energia, né, de 2 meses dele aqui. Pensando aqui, então, no caso, os 620, essa economia ainda seria maior, né? Vamos aproveitar aqui a forma para ver se vale a pena ele ser um pouco mais agressivo ou não. Então, só puxando aqui. Ele deixaria de pagar, ele iria economizar R$ 122 mil. Daí, os 2 cenários que a gente apresenta para o cliente. Olha, cenário mais conservador, onde você teria uma demanda contratada de 705, poderia ir até 5% mais que isso, né? Ter uma demanda, registrar uma demanda até 5% maior que isso, até 740, não atingir um histórico seu ali do passado, você estaria isento, não pagaria multa nenhum mês,
e teria uma economia de 110. Entretanto, você também tem a oportunidade de contratar uma demanda um pouco menor, em 620, com uma economia de R$ 122.000. Então, percebam que quando você tem essa possibilidade, essa oportunidade é uma economia que eu digo assim, igual eu comentei na aula com vocês, né? Não é uma eficiência energética porque você não está reduzindo o consumo do seu cliente, não está melhorando a experiência do cliente com o consumo de energia, mas é uma ação de gestão energética, uma ação que você reduz custos e, sem dúvida, R$ 110.000 por ano de economia, ele consegue aplicar em diversas outras eficiências energéticas que vão reduzir ainda mais a demanda, que vão reduzir ainda mais o consumo, que vai dar para ele ali a possibilidade de reduzir um pouco mais a demanda contratada, gerar mais economia, enfim. A ideia da eficiência em gestão de energia é que vira uma bola de neve, uma economia de uma medida, economia de uma gestão, isso vai se somando, vai implementando outras e no final você tem uma economia muito maior. Então, essa aqui é um cenário que a gente que eu apresento para vocês da bandeira na tarifa V. E foi, enfim, se tiver algum comentário, alguma dúvida, fica à vontade, tá, pessoal? Manda aí no Bruno, chat, vai se falando. Pode falar, vai. com licença, bom dia. Bom dia. Esse estudo, por exemplo, que você faz, com qual frequência você tem que fazer? Por exemplo, se a concessionária ANEEL permite fazer essa troca de contratação da demanda, quantas vezes por ano ou fica livre? Assim, todo mês você pode fazer? Não, Rebeca, a gente tem a disponibilidade de fazer 2 vezes ao ano. Depende da área, depende da legislação que ela está ali. Mas normalmente são 2 vezes no ano. 6 meses você consegue fazer um ajuste na sua demanda. Essa pergunta é muito interessante, porque vamos supor que eu esteja trabalhando no shopping. E o shopping a gente sabe que grande consumo do shopping está relacionado ao sistema de climatização. Então, em períodos mais quentes, ele vai demandar mais, muito provavelmente ele vai ter uma demanda maior. Em períodos mais frios, demanda um pouquinho menos de energia e ele consegue uma demanda menor. O shopping ele pode se programar a fazer uma contratação de uma demanda para um período e outra demanda para outro período. Só que precisa ser 6 meses antes essa solicitação para que ela entre em vigor. Tá certo? Ah, entendi. Muito boa pergunta. Obrigada. Imagina. Infelizmente, a gente não consegue adequar mensalmente, né? Fazer um planejamento mensal da demanda que a gente gostaria. Seria ótimo, mas a gente faria uma análise de sensibilidade, colocar aí o histórico dos setores de 2, 3, 4 anos e faria a contratação dessa demanda, mas não é possível, né? Porque por conta até mesmo da concessionária se preparar para fornecer ou não uma demanda, uma quantidade de energia maior ou não daquela região. Mas, tendo em 6 meses, já é ótimo, já é excelente para fazer um planejamento ali para um cliente. Ô, Hamilton, eu trouxe aquele cara... Pode falar. Ah, não, desculpa te interromper, pode falar com a Hamilton. Imagina. Não, seria um outro... Vamos fechar aqui ainda, pode falar, Marina. Então, assim, eu não sei, mas o manual da Procel, então, não é mais tão interessante para a gente fazer esse tipo de análise, né? Porque eu lembro que ele diz, o que ele fala é assim, a gente pega um histórico de 12 meses e ele fala para a gente pegar o maior valor e eu lembro que ele pede para dividir por 1,1, né? Para achar a demanda ideal. Eu lembro que era isso. Então, vendo o que você fez aí, eu até achei interessante mesmo, porque uma vez eu propus, assim, na empresa de fazer isso e a galera falou que não, porque no manual da Procel é assim. Mas realmente, tá vendo? O valor é 648. Aí você pega o segundo, ele é muito mais próximo da realidade. Só que aí eu não consegui vencer a discussão, porque, tipo, eu não sabia dizer o porquê que estaria tão maior, sabe? Eu fiquei, velho, eu não sei o que tá maior, mas não faz sentido a gente usar esse, porque tá muito alto. Vai pagar um valor muito alto de demanda, o cliente. Sendo que não precisava. Marina. Exatamente. Isso tem que ser acordado com o cliente, é fazer uma avaliação junto ao cliente, mostrar ele diferentes cenários, e é difícil você convencer um cliente que está ali em 1.500 a baixar para metade, né? Menos da metade da demanda contratada. Mas você mostra para ele, cara, você disponibilidade, você vai ter uma economia de R$ 120.000,
E outra, faz um teste, vamos lá, vamos fazer o primeiro mês. A partir do momento que a gente viu que realmente tá difícil ali, mas se ultrapassou, a gente já pede naquele mês mesmo o aumento da demanda. Mas no seu histórico de 12 meses não for o suficiente para convencer o cliente, mostra 24 meses, um período maior e dá possibilidade de cenários para ele. Então vamos fazer essa redução gradual. Os primeiros 6 meses a gente abaixa para 1.000. Se tudo, a gente abaixa no próximo mês, nos próximos 6 meses. E apresenta para ele o que convence o cliente, Marina, é o resultado. Então, se você vai fazer um acompanhamento de 1 ano, mostra para ele nos primeiros 2, 3 meses a economia. Fala, olha a economia que a gente está tendo aqui, está tranquilo, a gente tem uma grande ainda de demanda. Vamos abaixar mais um pouco? Vamos contratar menor? Enfim, eu acho que o dinheiro ajuda muito nesse convencimento. Mas Que é um essa retorno até rápido, né, para se ver. muito rápido, muito É rápido. uma coisa rápida de se ver. Sim, e é uma coisa, e a questão isso aí vai da experiência e de como que cada um gosta de trabalhar, né? Essa é uma metodologia que a gente assume. Há uma outra metodologia, Marina, que o cliente pagaria, ia ser muito mais agressivo, fazendo uma análise de acessibilidade, fazendo uma simulação e qual que é a melhor demanda que traz uma maior economia para o cliente. Então, ele pagaria a multa em alguns meses. Entretanto, a economia nos outros meses seria suficiente para pagar essa multa e ainda ter um retorno Repor a financeiro para multa. ele. Exato. Então, pode ser mais agressivo que isso ainda. Entretanto, nesse caso, nessa agressividade, é necessário ter um acompanhamento mais de perto. Para que, se mudou alguma coisa, Entendi. aumentou o número de produção, aumentou o número de usuários, isso vai impactar, pode impactar na demanda e pode fazer com que ter um lucro, ter um prejuízo, né? Sim, não. Ah, mas é isso então. Obrigada. Perfeito. Então, pessoal, eu tenho uma da SEB aqui azul também, mas eu quero trabalhar com essa nova aqui, que eu trouxe agora, é do Poder Público Federal, porque é uma fatura que impressiona pelo valor. Isso é um mês, tá, pessoal? Quase R$500 mil aí, a fatura de um mês dessa edificação. E o mais engraçado, né, Hamilton? Eu estou no treinamento e aí um falou, cara, eu tenho uma fatura aqui, eu queria que você desse uma olhada. E aí a gente olhou a fatura Pior que dele e é. chegou à conclusão que ele tinha uma economia gigantesca ali com uma redução de demanda, né? Então, vamos por parte aqui, vamos entender essa fatura. Então, é o cliente que está no grupo A, a modalidade é azul. Então, azul, ele vai pagar uma demanda na ponta, uma demanda fora a ponta, né? Aqui tem a demanda que está na ponta, de 2.300 kW, e fora a ponta, que é de 2.900. Trifásico e tudo mais. Aqui, a gente vem os demonstrativos de valores. Então, a gente tem TUSD, tarifa do uso do sistema de distribuição, consumo ativo ponta, e temos a TUSD do consumo ativo fora a ponta, indutivo e capacitivo. A gente quebrou um pouquinho a cabeça para entender como que eles estavam dividindo isso, né? Mas no final a gente conseguiu entender bem que essa divisão era por conta do horário que ocorre o consumo. Eu vou inserir aqui, pessoal, acho que vai ajudar, né? Pôr uma linha, né, Hamilton? Fica mais fácil da gente visualizar. Eu acho uma Então, boa. aí tem essa diferença, pessoal, do consumo indutivo para o capacitivo, que ele está atrelado, se meu Excel permitir aqui, pronto, foi. Eu devia ter feito antes, perdão, viu, pessoal? A gente faz ao vivo. Deixa eu só pôr transparente para que a gente consiga ver bonitinho, sem preenchimento. Agora vai. Será que agora vai? A outra. Pronto. Agora vai. Então, a gente tem ali o consumo indutivo, que é o de cima, que ocorre na maioria dos tempos, e o capacitivo é o consumo quando ocorre durante a madrugada. Então, só essa divisão é a soma dos dois é igual ao consumo fora a ponta do cliente. Aí a gente tem o consumo ativo na ponta, ele consumiu na ponta, vejam que ele consome muito mais fora a ponta, né? E temos o consumo, aqui a tarifa de energia, a TE. Então, a gente apresentou a TUSD, tarifa do uso do sistema de distribuição, e aqui a TE,
Então, a tarifa do uso e distribuição é bem baixinha, 0,085, 0,8 centavos, né? E a tarifa do uso de energia, que até a gente tem de 62 centavos para fora ponto. A demanda do cliente, então a demanda na ponta é um valor alto, R$ 28,00, né? Não, mentira, deixa eu ver a tarifa, R$ 31,95. E a tarifa fora a ponta, que é R$ 12,67. Então, temos as demandas aí. Há uma diferença aqui, ó, na demanda ponta não utilizada, que é uma tarifa menor, porque como ele não utilizou essa demanda, essa diferença entre a contratada e a demanda não utilizada, ela é gerada, ela não acopla o ICMS, tá? Então, por isso, é um valor de tarifa um pouco menor. E a mesma coisa, demanda ponta não. Então, de cara aqui, a gente viu, e aqui ele tem um pouquinho de energia reativa, ele paga uma multa por excesso de reativo na rede. Então, o fator de potência dele está um pouco ruim. Então, vamos lá. Então, esses 3 itens aqui de baixo, né, o demanda na ponta não utilizada, demanda fora ponta não utilizada e energia reativa excedente. São 3 pontos de atenção que a gente teve e que vale a pena ele investigar para conseguir uma redução no consumo. Então, reativo, ele tem aqui mensalmente R$ 530, que se a gente joga isso no histórico de um ano, pode ser um valor ok, um valor alto que justifique ele instalar um banco de capacitor, verificar uma possibilidade de uma intervenção para reduzir esse risco e não pagar essa multa. Está falando aqui também de R$ 45.000 que ele pagou em um mês, 40 em um mês de demanda não utilizada. Daí, o próximo passo que a gente teve foi, cara, vamos olhar então o histórico para ver se faz sentido, né, essa demanda que você tem contratada, se está representativa ou não. Porque a demanda que ele tem faturada é aqui, ó, 1.152 e fora a ponta 1.400. Então a gente pensou, pode ser a pandemia, pode ser o período de quarentena, estou numa demanda menor, então vamos verificar mais a fundo para ver sentido ou não. E aí a gente veio aqui para baixo, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar um tamanho que a gente consiga ver. É um pouquinho difícil, mas vamos lá. Então a gente vê aqui para baixo que tem um histórico detalhado de demandas ali. Então, perdão, pessoal, deixa eu só tirar um Hamilton daqui, pronto. Aí aqui a gente vê qual que foi a demanda de fato registrada. Percebe-se que não chega nem perto na ponta dos 2.300 kW e nem próximo aqui fora a ponta também dos 2.900 kW. Fica muito abaixo, muito aquém daquela demanda ali que ele tem contratada. Então, uma conta rápida aqui, a gente fala conta de padaria muito, né? A gente que trabalha com engenharia. Então, vamos supor que ele consiga, não uns 40 mil desse mês que a gente, mas vamos ser bem, vamos pôr 40 mil. 40 mil reais vezes 12 meses é a economia que esse cliente tem. E essa economia que a gente escolheu, o potencial de economia que ele tem, de em torno aí, talvez de uns 480 mil reais anualmente, somente com uma redução, uma readequação da demanda que ele tem contratado. E aí a gente até brincou com ele, né, que só essa desculpa que fez ali com 15, talvez, ou até menos, ele já pagaria isso para o curso que ele estava fazendo ali algumas vezes, né? Dá Então até é para isso, contratar a pessoal. gente. Então é isso, pessoal. As economias estão aí, assim, o que eu sempre falo é, se tem a oportunidade de você pagar menos para manter seu nível de consumo, para manter pagar menos pela contratação, faça isso. Às vezes pela internet, né? Então, se pode contratar um plano menor da internet, do celular, a gente vai contratar que seja adequado ao nosso consumo. E o mesmo deve ser feito para a energia. Então, aqui, nesse caso, a gente está falando de 450 mil aproximadamente aí de economia dentro de um ano, sem nenhum tipo de investimento. Quer dizer, ele teve investimento do curso, né?
Mas tirando o investimento do curso, nenhum outro tipo de investimento relacionado aí. Então, pessoal, é isso. Essa é a parte da análise de faturas que eu queria dar para vocês referente à demanda contratada. Se tiver alguma colocação, dúvida, estamos aí à disposição. Eu não entendi. Como assim? Ele paga pela demanda que ele não usou? Eu nunca vi Isso. isso. Calma. É assim que funciona. É porque ele tem uma demanda muito alta, Marina. E aí ele usa uma demanda menor. É igual o seu pacote de internet mesmo. Então você tem, sei lá, uma disponibilidade. Ele tem uma disponibilidade de até 2.003 kW. Então ele pode ir até 2.000 ter nessa essa demanda de até 2.300 kW na ponta sem pagar nenhum tipo de multa, né? Então é até onde ele pode chegar. Só que a rede real dele na ponta gira em torno dos 1.500, tá vendo? Ó? 1.500, 1.600, 1.200 quilowatts. Então ele tem um valor contratado lá em cima e ele tem que pagar por esse valor contratado. Mas ele consome aqui embaixo, ele tem uma demanda aqui embaixo, entendeu? Trazer essa demanda que está aqui para baixo para igualar a demanda de fato que é registrada. Porque se aqui essa diferença, você vai ter que pagar por ela, infelizmente. É como se ele Porque sempre escolhesse. normalmente você paga pelo maior, não é? Tipo, você paga pelo maior. Tipo, às vezes você contrata 200, mas você costuma Uhum. consumir 100. Você vai pagar 200 no caso, né? Tipo, Isso, eu não vi. Tipo, exatamente. é só quando é demandas muito grandes que você faz isso, não é? Tipo, quando o valor é grande, igual esse Não, no caso aí. é a mesma coisa. Só que a gente teve de diferente, acho que eu não deixei isso claro. É só que a tarifa é diferente, aí para não fazer tudo no mesmo bolinho, eles colocaram separado. Mas se a gente soma a não utilizada com a demanda que foi utilizada, a gente chega no valor ok, no valor total. Então a gente tem a demanda na ponta aqui, ó, 1.152,480, né? E essa é a demanda que foi utilizada. E temos a demanda na utilizada de 1.047,52. Se a gente soma os dois, dá os 2.300, igual soma. Dá os 2.300. Então ele paga pelos 2.300. Só que ele tem um desconto de ICMS, porque ele não utilizou. Então a tarifa aqui, se a gente consegue, vou ver se eu consigo dar um zoom legal aqui. Então a tarifa do que ele não utilizou é essa de 25,9 e a tarifa do que ele utilizou é 31,95. Tem essa pequena diferença aí na tarifa que foi aplicada. Isso é algo mais novo, tá, pessoal? E eu não sei se os funcionários fazem isso. Acho que não. Pela experiência nossa, não são todas. Mas é algo que vem acontecendo com maior frequência. A gente vê as concessionárias tirando o ICMS da demanda que não foi utilizada. Então, você paga uma tarifa pela demanda utilizada e paga uma outra taxa demanda residual. Entendi, não, obrigada. Fica à vontade, tá? Aqui no chat alguém comentou? Acho que não. O David Suede falou que ele paga pela disponibilidade de energia, no caso, a demanda contratada, que é o que a gente estava falando. Exatamente. O baixa tensão ele paga a disponibilidade também. Se a gente é monofásico, paga ali na baixa tensão 30 kW de disponibilidade, 30, perdão, quilowatt-hora, né? Paga o valor equivalente a 30 kWh. Se é básico, paga um valor referente a 50 kWh e se é básico, 100 kWh. Então é o valor da disponibilidade da baixa tensão. Então é isso. Aqui a gente viu aqui claramente uma economia gigantesca. Então não são faturas selecionadas, tá, pessoal? A gente fala, vamos pegar as faturas ali que têm potencial, porque na maioria das vezes, se é do grupo A e não tem uma gestão de energia ali envolvida, esse cliente tem potencial para reduzir a demanda contratada. Hamilton, fechamos aqui de avaliação de faturas e conversamos? Acho que sim. Senão eu tomo muito seu tempo. Não, que isso. Eu estava te perguntando se quem está conectado como H é o Henrique, que fez a pergunta, será ou não?
tô com, porque a gente tem o Henrique perguntou pelo Telegram sobre a carta psicométrica, como Isso, que... fui eu. Ah, beleza, Henrique. Eu sou o Henrique da questão da temperatura da Ah, carta perfeito, psicométrica. Henrique. Maravilha. Eu não, confesso que eu fiquei na dúvida de como a gente ia te responder sem fazer uma aula completa, porque é um tema extenso, é um tema amplo, você sabe, mas é muito interessante e tem muita chance de trabalhar com isso. Eu ia Uhum. responder talvez linkando um pouco o que eu dei no exemplo, né, que era um monitoramento da temperatura externa e interna, e com isso a gente calculando a entalpia e vendo como que conseguia brincar com as vazões, né? Que acho que está relacionado com o que você perguntou, que é como a gente Isso. junta temperatura e vazão do lado da água com temperatura e vazão do lado do ar, e como isso pode reduzir o consumo de energia, certo? Uhum. Então tá, vamos lá. Num Eu vou tentar ir falando e até mostrar aqui uma carta psicométrica para quem já viu se sentir familiarizado e sentir um calafrio. Quem não viu, Uhum. conhecer ela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Share. Ai, caramba, o que eu estou compartilhando agora? Estão vendo uma carta psicométrica ali, um gráfico cheio de cores? Sim, sim. Sim. Maravilhoso Ou aí. meu e-mail. Ah, tá bom, então é. Ok. É... Bom, então tá. Primeiro, comentar que a carta psicométrica é um gráfico específico para cada local, que ele depende da altitude do local. Então, por isso que aqui vocês veem... Esse aqui é o que eu utilizei para fazer a análise daquele exemplo que estava no curso, tá? E aqui está escrito 17 metros, porque foi uma carta puxada para a altitude da cidade que a gente estava trabalhando, que era Cachoeirinha, lá no Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre. Então aí a gente coloca nesse programinha que é o Ashray Psychrometric, dá para programar a altura, a altitude, e ele plota automaticamente os valores da carta para essa condição. Então cada cidade tem a sua carta psicométrica. Dá para usar uma genérica e ter um valor aproximado, mas é melhor fazer em função da altitude para ter valores mais exatos. Isso é a primeira coisa. Segundo, que tem alguns sites, eu não sei se vocês conseguem ver meu internet ou continuam vendo a mesma carta, porque eu acho que compartilhar Não a consigo. janela. Mudou o site Mudou? agora. Entrou, Então, mudou. tem, por exemplo, esse aqui, que eu vou até passar um link no chat para vocês terem, que tem alguns outros, e esse não é o único, tem vários sites na internet que permitem plotar condições de operação dentro de uma carta psicométrica, e eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, então pronto. Mandei. Então esse é um dos exemplos de aplicativos na internet que deixam você ter acesso a alguma carta. Eu não lembro se esse aqui permite alterar a altitude, talvez não, mas já dá brincar, começar a brincar com a ferramenta, que a ideia é que ele já facilita, porque esse Azure ele é pago. Então, nesse caso eu consegui utilizar, porque a gente tinha um parceiro que era membro da Azure, ele tinha acesso completo ao programa. Mas basicamente, digamos que você ajustou ou não ajustou, a carta é um gráfico que reflete as condições, as propriedades do ar úmido, basicamente, no lugar que você está analisando. Então, o ar quando está com presença de umidade relativa ou absoluta, se comporta de uma maneira diferente a uma temperatura e a uma pressão específicas, né? O ar vai mudando se você vai passando ele por um ventilador, por uma serpentina de aquecimento, por uma serpentina de desumidificação, de umidificação.
Então, o ar vai mudando bastante de propriedades, por isso que existe o ar-condicionado, porque é um aparelho que pega, nesse caso aqui, a gente tem esse gráfico representa a passagem por uma serpentina de resfriamento, desde o ar externo para a saída dessa serpentina, depois o insuflamento que passa por outras serpentinas de aquecimento, e cada passagem do ar, de uma vazão de ar por um equipamento que ajusta a temperatura, a umidade, faz ele mudar de ponto aqui no gráfico. Então esse gráfico ele tem muitas informações, assim, acaba sendo até que uma coisa meio embaraçada de tanto que tem, mas vocês estando estudando algumas outras áreas da engenharia vão conseguir se familiarizar trabalhando um pouquinho com ela. Então, a gente tem aqui o que? Temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido nesse eixo aqui, as duas em graus Celsius. As escalas vão mudando, né? No gráfico, dependendo da variável que a gente está falando. Tem umidade relativa ou relação de umidade aqui em quilogramas por quilograma, e que essa aqui é a umidade absoluta, e tem umidade relativa. Então a absoluta está aqui nesse eixo nas horizontais, e a relativa está nessas curvas aqui de 10, 20, 30, 40, 50, 60%. Então o que a gente faz? A gente vai plotando nesse gráfico os pontos que a gente conhece. Então, por exemplo, eu conheço que a temperatura de set point na minha sala deve ser essa aqui, que corresponde ao valor de temperatura de bulbo seco e umidade relativa conhecida. Então, por exemplo, aqui eu quero garantir um set point de 26, 27 graus Celsius e entre quase 60% de temperatura. Esse é o meu set point. Aí eu coloco esse ponto no gráfico e eu vou colocando as temperaturas que eu vou conhecendo do meu processo, certo? Então, o processo, por exemplo, eu sei que, ou eu posso calcular, esse é porque o ponto, tem algumas das questões que precisam ser calculadas, outras que conseguem ser impostas, e em função disso você vai definindo qual que vai ser o consumo ou a característica do equipamento que vai fazer aquilo. Então, por exemplo, se eu sei que do ponto de insuflamento até a temperatura do set point da sala mesmo, onde tem o termostato medindo, o ar vai ter uma troca de calor, por exemplo, com as pessoas, com o próprio, eh, as próprios, as próprios materiais da envoltória que capturam uma parte do calor, eu consigo prever qual que a temperatura que eu vou precisar no insuflamento, com uma perda de temperatura de calor, né, nesse trecho, e começar a prever dali para trás quais vão ser as condições que eu vou precisar dos equipamentos para atender essa temperatura de insuflamento. No caso, esses corzinhas todas aqui, que são azuis, vermelhas, verdes, são representações da temperatura e a umidade ao longo do ano para esse local. Então, para a análise que a gente fez em Cachoeirinha, o programa da Azure permite plotar onde que está o clima nessa carta psicométrica ao longo do ano. Então, os azuis são os que têm menos frequências, os verdes e os vermelhos são os que vão ter cada vez mais. Está aqui uma escala que não apareceu o número, mas é a escala do tempo. Então, quanto mais frequência de tempo nessa temperatura e nessa pressão, é porque tem mais dias com essa temperatura e essa umidade. No caso, a gente tinha uma condição de ar externo aqui, que a gente tinha que passar através do fan coil para chegar na saída serpentina e insuflar na sala. Essa temperatura do ar mudando do ar externo até a saída serpentina, a gente faz um balanço de energia dele, sendo que de um lado tem o ar e do outro lado tem a água gelada, que no caso seria o meio de resfriamento. Quando a gente iguala essas duas energias, que a energia do ar a gente consegue obter aqui a partir da carta psicométrica, porque ela tem uma medida da entalpia, que se você faz a diferença da entalpia num estado menos a entalpia do outro, dá uma energia específica, da kilojoule por quilograma. Se você multiplica isso pela vazão de ar, vai ter kilojoule por segundo, vai ter energia mesmo, quilowatt que você vai demandar do lado do ar, o que o ar vai demandar do lado da água, melhor.
Então, o que você vai transferir de energia para o ar vai ter que ser necessário ser fornecido do lado da água. Aí, como é o balanço de energia do lado da água é mais fácil de construir a partir de uma relação de vazão mássica vezes calor específico vezes diferença de temperatura, aí você tem a relação direta entre as condições do ar, do ar externo e do ar interno, e esses ajustes de set point vão mudando essa quantidade de energia que você precisa do lado de ar, igualando a energia do lado da água. Você sabe que com a mesma diferença de temperatura do lado da água, teria que mexer na vazão se tivesse uma mudança na vazão do ar, ou mexer na temperatura se a mudança de vazão do ar for muito grande, você tem que começar a aumentar o delta de temperatura do lado da água. Então, tem bastantes jogos que podem se fazer. Nesse exemplo que a gente deu, tinha o jogo da vazão, a gente deixou fixa o delta de temperatura e mexeu na vazão do ar para demandar menos água, demandar menos frio. Então foi isso que a gente fez na escolha nesse ponto, porque não dava para mexer nas temperaturas, mas está completamente relacionado. Vazão, delta de temperatura do lado do ar e do lado da água, você tem que construir esse balanço e aí consegue ver o impacto disso nos equipamentos que consomem energia elétrica, que seriam as bombas, o chiller. Então, tudo isso a gente faz a partir da análise do ar úmido na carta psicométrica. Como eu falei, é uma coisa que demoraria um bom tempo para a gente explicar, mas acho válido. Acho que vale a pena separar um tempinho em alguma das aulas, a gente fala aí com o Bruno e chama o Henrique para estar ali também, a gente esclarecendo um pouco mais. Eu imagino que não tenha dado para ficar completamente claro, mas é isso. A gente te passa uns Mas já me materiais apontou também. os caminhos, pelo menos. Beleza. A gente te passa uns manuais Já, que a gente tem de obrigado. água gelada para você dar uma estudadinha aí e ver outros caminhos, tá bom? Ah, tá. Uhum. Então, Tá maravilha, bom. gente. Coloca nos Obrigado. materiais complementares. Bruno, eu vou ter que sair correndo, que tem Vai uma lá. reunião me esperando. Vou Tá parar aqui a certo. gravação e aí Tá certo. vejo vocês na próxima aula. Maravilha? Perfeito. Obrigado, Hamilton. Beleza. Então, pessoal, só para